Você sabe por que a igreja não sobrevive sem doutrina? É sobre isso que iremos tratar no nosso programa EBD Comentado Online de hoje, edição Jovens. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa da EBD Comentado Online, edição Jovens. Eu sou o pastor Mário Luna, é com alegria, satisfação que eu recebo você aqui mais uma vez para mais um programa. Se você está chegando pela primeira vez, você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, e estão chegando numa programação de encerramento do nosso primeiro trimestre de 2024. Mas, logo na abertura, eu quero falar sobre o que iremos estudar no próximo trimestre, no segundo trimestre de 2024, lições bíblicas CPAD Jovens. Então vamos lá, nós estaremos estudando sobre o tema padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. E as lições que vamos tratar é: lição 1, a realidade da fé cristã; 2, a realidade de Deus da Bíblia; 3, a realidade bíblica do pecado; 4, a realidade bíblica da salvação; 5, a realidade bíblica da santificação cristã; 6, a realidade bíblica do cuidado com o corpo; 7, a realidade bíblica do casamento; 8, a realidade bíblica do trabalho; 9, a realidade bíblica das finanças; 10, a realidade bíblica do Senhor Jesus; 11, a realidade bíblica da esperança; 12, a realidade bíblica do evangelho na cultura; e 13, a realidade bíblica de uma fé que faz a diferença. Veja que nós estaremos estudando sobre a realidade bíblica em toda essa temática. O que a Bíblia tem a falar, ou o que a Bíblia diz sobre estes assuntos. E nós estaremos aí tendo essa lição comentada pelo pastor Alexandre Coelho, que é um comentarista da CPAD. Aguardemos um novo trimestre para a glória de Deus. Vamos lá, primeiro trimestre de 2024, o encerramento, o fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma vida vitoriosa. E a lição de hoje é a lição de número 13, que será ministrada no dia 31 de março de 2024, no encerramento, com o tema "A Igreja não sobrevive sem doutrina". Por quê? Por que dessa afirmação? Nesse momento, nós vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu te rendo graças por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez para realizar o programa EBD Comentada Online, edição Jovens. Senhor, eu te rendo graças porque Tu tens sido bondoso e maravilhoso, e eu estou aqui, Pai querido, Pai amado, para te pedir que o Senhor possa mais uma vez se manifestar, que o Senhor possa iluminar a minha mente para que eu ensine as verdades que estão escritas na Tua palavra, ilumina a mente daqueles que estão assistindo, para que juntos possamos aprender e também colocar em prática, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, por esse encerramento, Senhor, por essa aula, Senhor querido, de encerramento. Que tudo corra bem, que seja edificante, que o Senhor use os professores, as professoras, que eles sejam instrumentos nas Tuas mãos. E se algum está pensando em parar, em desistir, já disse que esse é o último trimestre que estará dando aula, que o Senhor ajude, que o Senhor dê ânimo, que o Senhor dê força, porque não existe, Senhor querido, nenhum propósito em estarmos na Tua presença sem servirmos ao Senhor. Não adianta dizer assim: eu só vou estar indo ao templo, mas eu não quero nenhum compromisso em responsabilidade. Temos que ter responsabilidade, temos que ter compromisso. O Senhor conta conosco para que o Teu reino seja anunciado. Pai querido, Pai amado, então que nós possamos, em nome de Jesus, avançar. Em nome de Jesus. Bom, você que tem me acompanhado durante todo esse trimestre, eu quero dizer a você: não pare, não desanime, vamos em frente. Seja você um professor, uma professora, seja você um obreiro, uma obreira, seja você que tem responsabilidade na obra de Deus de alguma maneira, de alguma forma, ou mesmo se você não tiver nenhuma responsabilidade diretamente, eu quero dizer a você que nós precisamos ir em frente. As lutas se levantam, as provações acontecem, isso faz parte da vida cristã. Então, não podemos desanimar, temos que ir em frente. Então vamos em frente em nome de Jesus.
porque o Senhor é maravilhoso. Agradeço você da região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste, onde eu estou no Rio de Janeiro, por estar acompanhando as lições. Você também de fora do Brasil, seja no Japão, esteja nos Estados Unidos, na Espanha, na Holanda, na Bélgica ou em outro país, desde já eu quero te agradecer por você estar aqui sempre assistindo às aulas. Divulgue o canal, ative o sininho das notificações, dê o seu like, comente, se inscreva. Lembre-se disso. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Então é isso. Vamos lá? Vamos. Texto principal. Exorta semelhantemente aos jovens a que sejam moderados. Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina mostra incorrupção, gravidade, sinceridade. Tito 2, 6 e 7. Paulo está orientando a Tito sobre como ele deveria se portar e as instruções que ele deveria dar para os jovens. Resumo da lição: a igreja depende dos fundamentos inabaláveis do Senhor, pois por eles a mentira é vencida e o crente vive de modo a agradar a Deus. Texto bíblico, 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 14 a 21. E eu quero fazer essa leitura junto com você, porque eu acho que é importante essa leitura. Vamos lá? Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras que para nada aproveitam e são para a perversão dos ouvintes. Aqui Paulo, inclusive, está tratando daquela questão de discussões sobre assuntos que não levam a lugar nenhum. Isso acontece nos nossos dias também. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. O termo usado no grego é corte reto. Paulo fazia tenda, então ele usa uma expressão da parte de cortar reto. Não é inventar uma palavra, é pregar, é expor o que o texto diz. Aí ele continua: mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, não vão edificar. E a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Emineu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, ou seja, estavam na presença do Senhor, mas se desviaram, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverter a fé de alguns, ou seja, eles diziam que já tinha acontecido a ressurreição. Jesus Cristo já tinha entre essa colocação como se Jesus já tivesse voltado. Isso não era verdade. Todavia, o fundamento de Deus fica firme tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. Eles se desviaram, então passaram a não ser do Senhor. E qualquer que profere o nome de Cristo se aparte da iniquidade. Ou seja, não tem como compactuar com aquilo que é errado. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau, de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, dessas mentiras, desses enganos, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Então, está aí a leitura. Vamos lá? O comentarista da lição, pastor Elias Torralbo, nos fornece o seguinte para entendermos o tema dessa lição. A lição está dividida em 3 tópicos. No tópico 1, compreender que o firme fundamento de Deus permanece. No tópico 2, saber como o crente pode desmascarar os mentirosos. No tópico 3, conscientizar da importância de se viver uma vida moderada. Vamos para a nossa introdução? Vamos lá? Nessa lição que encerra o trimestre, e nesse trimestre nós estudamos aí lições preciosas como Bíblia, fonte da genuína doutrina, a doutrina de Moisés, que é a doutrina que Deus entregou a Moisés, o cativeiro motivá-lo pelo desprezo ao ensino, ou seja, nós aprendemos que o povo de Israel, o povo do Reino do Sul, melhor, de Judá, foi levado para o cativeiro babilônico porque não deu ouvido à palavra do Senhor. 4. Os jovens que se mantiveram firmes na doutrina, Misael, Azarias e Ananias e Daniel, que ficaram firmes lá. 5. As falsas doutrinas, perigo delas. 6.
a doutrina e o amor pelo Senhor. 7, a doutrina que dá vida e expulsa demônios. 8, a sã doutrina. Tá? 9, a doutrina dos apóstolos, que era a doutrina que Cristo deu e eles estavam propagando. 10, o cuidado com o vento de doutrina. 11, a doutrina deve fazer parte do culto. O culto deve ser dirigido, celebrado a Deus, debaixo da orientação da palavra do Senhor. E 12, perseverando na doutrina de Cristo. Então nós estamos aqui nesse trimestre, né, nessa lição que encerra o trimestre, estudaremos a respeito do caráter essencial da doutrina para a manutenção da vida e saúde da igreja. O objetivo é reafirmar a importância da doutrina para a igreja. Veremos que os fundamentos doutrinários de Deus são firmes e eternos. Bom, deixa eu fazer um comentário logo aqui no início para você sobre esse assunto. Aquilo que a revelação bíblica considera pecado permanece sendo pecado. Ah, pastor, mas isso foi dado há não sei quantos anos atrás. E agora isso continua da mesma maneira. A verdade de Deus é absoluta, ela não é relativa. O que era pecado continua sendo pecado. Não adianta. A lei divina não pode ser revogada e ajustada aos interesses humanos. Nós, como homens, e quando eu falo de homens, eu estou falando da raça humana, homem e mulher, nós temos o hábito de querer que as coisas de Deus venham a se adequar à nossa visão, à nossa mentalidade. Não funciona assim. Então o jovem precisa ser ensinado que não é a palavra que vai se encaixar nele. É ele que precisa se encaixar na palavra, se enquadrar na palavra. Então a palavra não vai se enquadrar nele, é ele que se enquadra na palavra. É o cristão que se enquadra na palavra. Isso é importante salientar. A verdade bíblica não pode ser relativizada ou flexibilizada. Se flexibilizar, ou seja, afrouxar, para atender o egoísmo e o hedonismo da raça humana. Ou seja, aqueles que pensam em si, aqueles que estão preocupados com seus prazeres, com seus desejos, com as suas vontades. E em nome desses prazeres, em nome dessas vontades, em nome dessa liberdade que não é liberdade, eles promovem, eles apregoam, eles lutam por poder fazer aquilo que lhe agrada, desconhecendo, tirando crédito da palavra de Deus, desacreditando aqueles, né, que ali a querem seguir. Então nós precisamos entender que não funciona dessa forma. Tópico 1. O firme fundamento de Deus permanece. Vamos lá. Nesse tópico será destacada a importância dos fundamentos divinos revelados nas Escrituras Sagradas para fortalecer a fé em Deus. Então é disso que nós vamos tratar nesse tópico. Destacar a importância dos fundamentos. Viver de acordo com os firmes fundamentos de Deus nos protege da apostasia, que é o abandono consciente da fé cristã, observado ao longo da história. Uma pessoa que está fraca não quer dizer que ela esteja se apostatando da fé. Mas uma pessoa que de fato ela se volta contra as coisas de Deus, ela de fato está ou já se apostatou da fé. No Antigo Testamento, Israel frequentemente apostatava, mas os profetas surgiam para confrontar o pecado e conduzir o povo de volta ao Senhor. Os profetas tinham a missão de ir lá e falar aquilo que Deus queria para o seu povo. Quantas vezes eles eram odiados, rejeitados, desprezados, perseguidos, porque falavam a verdade. Então eu quero dizer uma coisa, se você quer viver a verdade, se você apregou a verdade, saiba que virá perseguição, saiba que virá oposição, saiba que virá rejeição. E você não pode abrir mão da verdade em nome de aceitação. Ah, eu preciso ser aceito, então eu vou flexibilizar a verdade. Eu vou relativizar a verdade, porque só assim eles me aceitam. Não. Você precisa falar a verdade como ela é. Você precisa anunciar a verdade, viver a verdade como ela é. Isso é importante, certo? Hoje, muitos estão abandonando a fé genuína em Cristo devido à falta de ensinamento bíblico. Tem gente enfadado. Quando nós anunciamos aqui um novo trimestre, um novo tema, alguém diz assim, de novo, vai falar mais de novo sobre esses tipos de assunto.
Paulo disse que não se cansava, quando ele escreve a carta aos Filipenses, ele disse que não se cansava de escrever as mesmas coisas, porque era para proveito deles. Nós precisamos aprender a cada dia, e a repetição ela é pedagógica. Porque às vezes nós podemos pensar assim, novamente, você já aprendeu? Eu já aprendi? Eu já estou vivendo aquilo que eu estou estudando? Que eu estou aprendendo? Muitas vezes não. E se tem alguém que ainda se acha no direito de dizer, não, eu já sei tudo, o próprio Senhor vai dizer, ainda te falta uma coisa, como disse para o jovem rico. Então sempre vai faltar alguma coisa. A nossa lista não é a lista de Deus. O nosso crivo não é o crivo de Deus. O crivo de Deus é muito diferente do nosso. Então Deus faz uma avaliação que vai muito além daquilo que você acha que é o correto. Para combater a apostasia, é fundamental investir no ensino das Escrituras, senão as pessoas vão abandonando a fé. Como Paulo orientou a Timóteo, Jesus enfatizou a importância do conhecimento das Escrituras para evitar o erro. Então é sobre isso que vamos tratar. 1. A natureza do fundamento de Deus. Os fundamentos divinos revelados nas Escrituras sagradas contribuem para afirmar a nossa fé em Deus. Nós estudamos e a nossa fé a cada dia ela é firmada, conforme vamos praticando. Paulo afirma que se o fundamento é de Deus, ele fica firme. Haja o que houver, 2 Timóteo 2,19, pois pertence a Deus. Se é de Deus, não vai ficar abalado. O salmista reconheceu o caráter de Deus em suas obras. Basta nós lermos Salmos 19, versículo de número 1, diz o seguinte: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Então o salmista ele sabe o caráter de Deus. Assim como Paulo ensina que Deus é conhecido também por meio da criação. Quando nós lemos Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 18 e versículo de número 20, nós entendemos isso. Vamos lá? Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade, toda a iniquidade, todo o pecado, injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça, ou seja, troca aquilo que é correto por aquilo que é errado. Versículo 19. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Através do quê? Através das coisas, versículo 20. Porque as coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, ou seja, não fiquem sem culpa, não passem dizendo assim, mas nós não sabíamos. Sabe sim, porque Deus se revela por meio da criação. As obras de Deus refletem o seu caráter, isto é, o que ele faz não está separado de quem ele é. Afinal de contas, ele não pode negar a si mesmo. Então, Deus é, e o que ele faz também tem valor, tem relevância, tá? Então podemos afirmar que os preceitos do Senhor permanecem inabaláveis e imutáveis, porque se Deus não muda, sua palavra também não muda. Pois Deus é imutável e permanece para sempre. Tiago 1,17. 2. Fundamento eterno. Veja que esse fundamento é eterno. O teólogo Norman Gasley, tá? Norman Gasley define eternidade como não temporalidade ou atemporalidade. O que isso significa? Deixa eu tentar fazer uma ilustração. Digamos, tá? Digamos que aqui dentro está o tempo, certo? Aqui dentro está o tempo. Então nós temos aqui, tá? Para você poder apenas ter aí uma ideia, né? O tempo. Uma roda e o tempo está dentro ali. Só que Deus está fora. Deus está fora dessa circunferência. Ele é atemporal. Ele não está preso ao tempo. Por isso, Deus é o Deus que se manifestou no passado, presente e futuro. Para nós é isso. Mas para Deus não existe passado, presente e futuro. Para Deus é uma coisa só. Porque um ser atemporal não está preso ao tempo. Então,
eu tô gravando essa aula em um dia do ano. Por exemplo, essa aula está sendo gravada, ela não vai ao ar nesse dia, mas ela está sendo gravada no dia 18 de março de 2024. Muito bem. A aula em si que vai ser ministrada no dia 31, mas ela está sendo gravada no dia 18. Então, nós temos um tempo. Deus não tem esse tempo. Para nós, hoje é o dia, para mim, né, e no dia que eu tô gravando, é dia 18 de março. Só que para Deus não existe isso. Então, por exemplo, é muito comum na virada de ano, o cristão, é claro que Deus trabalha em cima do tempo humano também. Mas o que eu posso dizer é muito comum o cristão, no início do ano, fazer votos, fazer promessas, no sentido de, eu vou ler a Bíblia, eu vou fazer, eu vou acontecer, porque o ano começou. Mas para Deus não existe isso. Então passa a ser uma coisa que a gente faz e todo ano repetimos a mesma prática e nunca chegamos a lugar nenhum. Deus espera de você que você tome essa decisão, não é no início do ano, em qualquer momento de diga, a partir de agora eu vou fazer e fazer. Não importa se você vai decidir em fevereiro, em março, em abril, em junho, em agosto, em dezembro. O que importa é você começar e colocar em prática. Eu também. Então, a temporalidade. Ele ainda afirma que do princípio ao fim a Bíblia declara que Deus não é dominado pelo tempo. Deus não está preso ao tempo. Deus é eterno, pois ele é antes do princípio de todas as coisas. Gênesis 1:1. No princípio de todas as coisas, Deus já estava lá. Olha o que diz Gênesis capítulo 1, versículo 1. Olha o interessante, está aqui, ó. No princípio criou Deus o céu e a terra. Princípio do quê? Da criação. Não princípio de Deus. Isso aqui é importante falar. Quando nós vamos no Salmo 90, versículo de número 2, diz o seguinte: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade tu és Deus. Ou seja, ele é um ser atemporal, não está preso ao tempo. Deus vai além do tempo. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Passado, presente e futuro é para a criatura, para os homens, mas para Deus não existe passado, não existe presente e não existe futuro. Deus é atemporal, ele trabalha no passado, ele trabalha no presente, ele trabalha no futuro, mas para Deus é uma só coisa. Quando Deus olha, ele vê meu nascimento como se fosse o hoje, e o hoje como se fosse o final da minha vida física, e o que vai acontecer comigo, o destino, vida eterna. Estou lutando, caminhando, não para poder conquistar a salvação. Por quê? Porque a salvação quem conquistou foi Jesus, mas para cuidar daquilo que Jesus Cristo fez por mim. Então eu vivo uma vida de salvo. Se eu sou salvo, preciso viver como um salvo. A prova de eu ser salvo é viver como salvo. A prova do jovem ser salvo é viver como salvo. A prova de cada cristão ser salvo é viver como um salvo. É isso que Deus espera de nós. Deus é eterno. Como disse, ele é antes do princípio de todas as coisas. Um dos nomes de Jesus é Pai da eternidade. Está em Isaías 9:6. Jesus é Pai da eternidade. A doutrina de Deus é um fundamento eterno. Ou seja, assim como Deus é eterno, a sua doutrina é eterna. Então a palavra de Deus é eterna. Sendo assim, podemos afirmar que a doutrina divina contida e exposta nas Escrituras é eterna. Ela não muda, ela é imutável, ela é inerrante, ela é infalível. Por quê? Porque ela provém do Deus eterno, do Deus imutável, do Deus que não falha. Deu para entender? Por isso a palavra de Deus é santa, é sagrada. Por quê? Porque ela vem da parte de Deus. 3. Fundamento firme. Fundamento eterno, agora fundamento firme. Além de eterno, o fundamento de Deus é firme. 2 Timóteo 2,19. A expressão firme indica algo consistente, sólido, fixo, resistente, seguro, ou ainda para algo que não cede à pressão de nenhuma natureza. Então é algo que não se abala. É algo que não pode ser modificado, certo? Alterado. É resistente. O fundamento de Deus é firme, inabalável, não sofre alteração. E nem cabe a nenhum tipo de pressão, pois o contexto no qual Paulo fala da firmeza do fundamento de Deus era de infidelidade e de desvio de alguns.
Então, diante do desvio, diante da infidelidade, a palavra de Deus é firme, é inabalável. No entanto, isso não abala e nem altera a qualidade segura e inviolável da verdade de Deus. Você sabe que o Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Por quê? Porque estão fundamentados em Deus. Se Deus é firme, aqueles que estão nele estão firmes também. Não podem ser abalados. Abalados no sentido de perder a sua fé, abrir mão da sua comunhão com Deus. É importante termos a nossa vida fundamentada na palavra de Deus. Porque quando estamos fundamentados na palavra de Deus, estamos firmados nele. Jesus diz em Mateus capítulo 7, aquele que ouve e pratica as minhas palavras é como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica é como um homem que edificou a casa sobre a areia. Você vê que no que Jesus usa para fazer a comparação, vem as mesmas coisas. Vem ventos, rios, chuvas e a situação é a mesma. Só que o que diferencia um do outro? O fundamento. Aonde você está construindo a sua casa? Na palavra de Deus ou nos enganos? Nas mentiras? Naquilo que é agradável aos nossos ouvidos humanos? É isso que importa. No mesmo texto no qual Paulo indica a firmeza do fundamento de Deus, ele fala de uma verdade relacionada ao Senhor e da atitude do crente que vive de acordo com este fundamento doutrinário. Precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. Precisamos viver de acordo com os ensinamentos das Escrituras. Não podemos abrir mão da palavra. No que se refere à verdade sobre Deus, ele afirma que o Senhor conhece os que são seus. Deus conhece? Claro! Deus sabe quem são aqueles que são seus. Deus sabe qual é o final de cada um de nós. Ele sabe. E os crentes que se fundamentam na verdade da palavra devem apartar-se da iniquidade. Como é que eu digo que eu estou fundamentado na palavra de Deus e eu vivo na iniquidade? Aqueles que pertencem ao Senhor, que usam seu nome, são responsáveis por se afastar da iniquidade. E iniquidade significa viver em profunda violação das leis de Deus. Você sabe o que é isso? Como é que eu sirvo a Deus e vou viver em profunda violação das leis de Deus? Sem me importar. Ah, mentira é pecado e está na prática da mentira. Enganar é pecado e está na prática do engano. Fingir é pecado e está na prática do fingimento. Você está entendendo? Cobiçar é pecado e está na prática da cobiça. Tudo isso. Trapacear é pecado e está na prática da trapaça. Jovens estão na idade, estão no tempo de estudo. Ah, porque quero passar, então vai colar, e aí cola, aí consegue passar, mas está enganando, então vai enganando e lá na frente vai ser enganado, vai colher o que está plantando. Outra coisa, se passa no engano, não aprende, se não aprende, lá na frente vai ser reprovado, não vai conseguir, não vai ter bom desempenho no que vai fazer. Por quê? Porque conseguiu chegar de forma ilícita. Ainda que consiga se formar, mas lá na frente, quando for enfrentar o mercado de trabalho, tá despreparado, tá despreparada. Então a nossa parte como cristão é se preparar, é orar, é estudar. Estudar, dá duro. Não pense que só porque é cristão vai cair do céu. Deus vai botar toda a matéria na nossa cabeça, ele não vai colocar, não. Nós precisamos estudar. Temos que fazer a nossa parte. E aí sim, ele pode nos fazer lembrar, pode nos acalmar, para não ficarmos nervosos e dar branco. Mas daí, querer trapacear, não podemos viver assim. Iniquidade significa viver em profunda violação das leis de Deus. Diga isso aí. As duas inscrições juntas, pertencemos ao Senhor e devemos nos afastar da iniquidade, lembram os crentes do controle soberano de Deus sobre a igreja e da responsabilidade que tem de se afastar do mal e manter vidas puras e santas.
Então, se nós pertencemos ao Senhor, nós temos que nos afastar da iniquidade, porque Deus é soberano, Ele controla a nossa vida. E nós temos a responsabilidade de viver uma vida santa e pura. Timóteo não precisava temer pelo futuro da igreja, porque Deus estava no comando. Ou seja, será que a igreja vai sucumbir às falsas doutrinas? Será que a igreja como um todo vai parar? Vai desanimar? Jesus disse, a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. E a palavra no grego para inferno é Hades. E Hades está falando de morte. Então, Jesus está dizendo, nem a morte é capaz de paralisar a igreja. Quantos cristãos morreram e a igreja não deixou de existir? Nem a morte. Se a morte não é capaz de parar, o inimigo não vai parar. Nenhum outro ser pode parar. Nem outra circunstância pode parar. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Nós iremos vencer. Então, Paulo está deixando claro, através da palavra de Deus, para Timóteo, que não precisava temer pelo futuro da igreja, porque Deus estava no comando. A responsabilidade de Timóteo, e na verdade, a responsabilidade de cada crente, era manter-se afastado do pecado e da contaminação transmitida pelos falsos ensinadores. Se nós sabemos que alguém está ensinando coisas erradas, temos que nos afastar desses ensinos. Não podemos compactuar com isso. Estamos vivendo dias que combater o que é errado se tornou falta de amor. Quem foi que disse que amor é aprovação de conduta? Aonde está escrito isso? Um pai e uma mãe deixa de amar um filho porque corrige eles? Corrige o filho. Disciplina. Dá castigo. Corta coisas que ele gosta ou que ela gosta. Isso é falta de amor? É claro que não. Isso é correção. Disciplina. Quem tem pai e mãe tem correção, tem disciplina. Quem serve a Deus também tem correção, tem disciplina. Então nós não podemos compactuar com essas coisas, não. O pastor da igreja, ele pode chegar e falar de púlpito. Ele pode. Mostrando, olha, tô ciente aí que tá sendo ensinado isso, isso, isso por fulano na internet. Não assista isso. Não assista, não. Isso é heresia. Isso é falsa doutrina. Isso é falso ensinamento. Para que o pastor faz isso? Para proteger a igreja. Paulo cita o nome de duas pessoas. Ele fala sobre o erro deles. Isso é falta de amor? Mas nos dias de hoje, se fizer isso, é falta de amor. Não está fazendo a vontade de Deus como deve. Como assim? Quem promove heresia precisa ser denunciado. Agora, quem vai fazer isso é lideranças. Diante disso, destacam-se duas verdades. O fundamento de Deus é inabalável, pois reflete o caráter firme do Senhor, então ele é inabalável, primeiro ponto. Segundo ponto, o fundamento de Deus dá firmeza. Então ele é inabalável e dá firmeza ao crente para viver em pureza e agradar a ele. O crente, portanto, ao invés de voltar atrás ou ir além do que as escrituras estabeleceram, então duas coisas aqui estão sendo faladas. Nós não devemos nem voltar, desistir, nem colocar coisas que a Bíblia não fala. Porque as duas coisas acontecem. Tem gente que não desiste, mas amplia o que o texto diz. Vai além do que o texto diz. E tem gente que desiste. Então nós deve perseverar na verdadeira doutrina com vistas à manutenção da comunhão com Deus. Porque se não persevera na verdadeira doutrina, não tem como perseverar, não tem como ter comunhão com Deus. E assim poder enfrentar e vencer o mundo imoral, resistindo pela palavra. Paulo disse nos seus dias, escrevendo a carta à igreja de Roma, não vos conformeis com este mundo. Esse texto eu cito ele direto aqui no canal. O que é conformar com o mundo é viver de acordo com os padrões dele. E o que é mundo nesse texto é o sistema. É o sistema governado pelo inimigo, aonde ele influencia pessoas que estão cegas. O príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos. E as pessoas vão se satisfazendo com seus desejos, com suas práticas.
Elas lutam por uma liberdade que, na verdade, nada mais é do que uma escravidão. Por quê? Porque elas são escravas de si mesmas, dos seus próprios desejos, influenciados por Satanás. É o que a Bíblia diz. É só ler Efésios 2. Estávamos mortos em delitos e pecados, mas fomos vivificados através de Cristo Jesus, pelo seu Espírito Santo. Recebemos uma nova vida e vamos continuar andando na mesma vida que tínhamos, vivendo da mesma maneira? De fato, de maneira nenhuma. Tópico 2. Desmascarando os mentirosos. Aqui. Vai ver a mentira e vai concordar com ela? Nesse tópico veremos que nos últimos tempos haverá uma proliferação da mentira, conforme a Bíblia prevê. Muitos se desviarão da fé por não amarem a verdade e cederem às tendências pecaminosas. Aqui no YouTube tá cheio de canais e de pessoas que distorcem a palavra de Deus totalmente. Discutem assuntos assim que, se você assistir, você fica até, alguns de nós, escandalizados. Jesus ressuscitou nada. Isso aí é invenção dos discípulos. Milagre, abrir mar vermelho, isso não existe, não. Isso aí é a loucura da cabeça das pessoas. Eles falam isso na maior naturalidade. E se dizem cristãos. Só que são cristãos liberais. São ensinadores liberais. Ou seja, tudo que tem a ver com o sobrenatural, eles arrancam da palavra de Deus. Eles questionam. Porque se não pode ser provado com a lógica humana, eles descartam. O mundo deles está voltado apenas à cabeça deles, o entendimento deles. Mas Deus não está limitado à minha mente. Deus é muito mais do que a minha cabeça. Foi Ele que me criou, foi Ele que te criou. Só que esses homens se alienaram, se desviaram da verdade, ou nunca estiveram na verdade, alguns deles. E quando eu digo homens, é homens e mulheres. Certo? Isso abrirá... Aí você vê, ó, muitos se desviarão da fé por não amarem a verdade e cederem às tendências pecaminosas. Isso abrirá espaço para um evangelho liberal. Acabei de falar. Ser aceito em muitas igrejas, facilitando a disseminação de ensinamentos antibíblicos por meio de ministros, pregadores, ministros é pastores. Hoje aí tem aí apóstolos, bispos, quem quer que seja. Pregadores e educadores, até professores de escola dominical, professores de seminário, liberais, principalmente devido à influência de Satanás. O ensino é maligno, é o diabo que está por trás disso, influenciando pessoas, influenciando aqueles que se passam como homens e mulheres de Deus, mas que estão disseminando o erro. E isso não é aceitável, de forma nenhuma, é inaceitável. A segunda vinda de Cristo será precedida por um aumento da atividade satânica, incluindo aí a parte de espiritismo, ocultismo. A proteção contra esses enganos requer lealdade total a Deus e sua palavra, além de uma consciência de que até os mais espirituais podem se enganar quando não se voltam para a palavra e olham apenas a performance dessas pessoas. Porque tem uns que têm uma boa performance, mas quando chega no crivo da Bíblia, quando passa na palavra, ele fica reprovado ou reprovada. É fundamental que os crentes desejem sinceramente praticar a vontade de Deus e viver na justiça e no temor dele, como ensina João 7,17. É isso. João 7,17 diz: se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. O que Jesus ensinava vinha de Deus, porque estava alinhado à parte de Deus. A realidade dos mentirosos. Vamos lá? A Bíblia aponta para a triste e trágica realidade da mentira. Satanás é o pai da mentira. Não podemos viver na mentira. Não podemos amar a mentira. Não podemos viver na prática da mentira. João 8,44 diz o seguinte: vós tendes por pai o diabo. Jesus falando com os fariseus religiosos da sua época. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ou seja, vocês andam na mentira. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É isso aí. É o caminho que muitos estão seguindo. Desde o pecado cometido por Adão e Eva, a mentira predomina.
A mentira é uma triste realidade no mundo dos homens, cujo veneno e consequências afetam a todas as famílias indistintamente, como o caso de Ananias e Safira. Mentiram. Eles não tinham necessidade de vender a propriedade. Ninguém obrigava ninguém a vender nada. Ninguém prometia, olha, vende que você vai ganhar 10 vezes mais, como nós vemos em alguns lugares hoje. Não tinha nada disso, não. Nada disso era prometido. Mas o Espírito Santo tocava no coração das pessoas para serem generosas. E eles, para se mostrarem generosos, porque queriam ser aceitos, o que eles fazem? Eles vendem, combinam que estão entregando tudo, mas estão entregando só uma parte. E aí, o Espírito Santo presencia tudo isso, porque Deus vê tudo. Nós estamos vivendo dias onde as pessoas estão preocupadas, né? Os jovens, se a aula é para jovens também, pode ser incluso isso. Ah, o meu colega não viu, meu irmão em Cristo não viu, a minha mãe não sabe, tá? Mas Deus sabe. Quem tem que saber já sabe. Sabe tudo. E quando tiver que acertar as contas, vai chegar a hora. Então não adianta fugir do pai, da mãe, do colega da escola, do irmão em Cristo. Não adianta. Da esposa, para quem é casado, do marido, do pastor. Não adianta. Do jovem, do líder da juventude. Vai ser de qualquer maneira, Deus já viu. Então o que nos resta, sabe o que é? Nos arrepender. Nos arrepender. Biblicamente, à medida que o tempo passar e se aproximar a vinda de Cristo, o mundo se renderá ainda mais à mentira. Isso é muito triste, mas é uma realidade. É triste, mas é realidade. Deixa eu colocar aqui para você, ó. 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 11 e 12. Quanto mais o tempo passa, mais isso se prolifera. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Ou seja, Deus entrega as pessoas que querem viver na mentira, então vivam. O mentiroso não tolera e rejeita a verdade a respeito de Deus. Esse é o mentiroso. Não é só uma pessoa que conta mentira, é uma pessoa que se levanta contra a verdade. O engano é a principal arma do mentiroso, especialmente aqueles que mentem em relação às questões doutrinárias, cujo propósito é desviar as pessoas da verdade. Isso aqui é seríssimo. Nos tempos mais antigos já havia os enganadores, pois o Antigo Testamento fala dos falsos profetas que trabalhavam para perverter a verdade de Deus. Deus falava uma coisa, eles vinham para poder desfazer o que Deus estava falando. Eles eram falsos profetas. Jeremias, capítulo de número 23. Deixa eu colocar aqui para você, ó, Jeremias 23, versículo de número 14. Vamos lá, aos poucos. Veja o que diz. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Cometem adultérios e andam com falsidade. Isso aqui eram os profetas, tá? Só não eram profetas de Deus. E esforçam as mãos dos malfeitores, ou seja, eles são aqueles que apoiam a maldade, para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores dele como Gomorra. Ou seja, Deus está falando que a abominação que é praticada pelos profetas e por aquele povo era comparada a Sodoma e Gomorra. E você sabe o fim que Deus deu a Sodoma e Gomorra. Versículo de número 25, nesse momento agora. Olha o que diz, 25 e 26. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando o quê? Mentiras em meu nome. Tem muita gente usando o nome de Deus em vão. Tem muita gente dizendo assim diz o Senhor, quando não é o Senhor falando nada. E ele usa o nome do Senhor para poder as pessoas terem medo, para temer, ficarem atemorizadas. Mas não é Deus falando coisa nenhuma, é só passar no crivo da palavra. Dizendo, sonhei, sonhei. Sonhou com o quê? Versículo 26. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras e que são só profetas do engano do seu coração? É uma pergunta.
E aí nós temos ainda o versículo de número 32. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhe dei ordem, e não trouxe proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Ou seja, o que eles estavam trazendo não edificava. O que eles estavam trazendo apenas levava o povo mais para o pecado. A mentira é abominável a Deus e ele julgará os mentirosos. Apocalipse 22:15. Falar mentira é pecado, preste atenção, mas aqui estamos falando de uma mentira que vai além, tá? Mas promover mentiras doutrinárias é algo terrível, pois contamina os ouvintes, alimentando-os com engano e transformando-os em propagadores de mentiras também. Porque quem é ensinado com mentira, passa a ensinar mentira também para os outros. Passa a defender a mentira. Então daqui a pouco ele se torna um discípulo que propaga mentira também, da mesma maneira. Então esse ciclo precisa ser quebrado. E em cenários assim, os profetas do Antigo Testamento eram levantados para combater tais práticas. No Novo Testamento também, Paulo teve que combater falsos mestres, Pedro e outros, João. Muitas vezes eram rejeitados os profetas, mas a palavra do Senhor se cumpria. Um dos grandes problemas da atualidade é a aceitação. As pessoas não querem se envolver com a verdade. Por quê? Porque quando você se envolve com a verdade, você é rejeitado. E as pessoas têm necessidade no nosso tempo de serem aceitas, para poder ser popular, para poder ter algum lugar, tá? Então elas visam benefícios. Só que no reino de Deus, nós não podemos visar benefícios. Nós temos que visar obedecer ao Senhor. Estar de acordo com a vontade de Deus. É por isso que os discípulos, fazendo a obra do Senhor, apanhavam, eram presos, eram mortos e continuavam cantando, glorificando aqueles que ficavam. Por quê? Porque eles entendiam que estavam sofrendo aquilo pela causa de Jesus. E eles lembravam que Jesus sofreu tudo que sofreu por causa de nós. Então não é que eu esteja pagando para Jesus, fazendo algo para compensar o que ele fez, mas eu sou grato a ele, porque deu a sua vida para me salvar, quando eu não merecia e não mereço, porque eu sou um pecador. Então eles entendiam isso, e por isso entregavam a sua vida totalmente. Jesus não enganou ninguém. Ele diz no livro de Marcos 8:34, se alguém quiser ser meu discípulo, quer ser, preste atenção nas condições, negue-se a si mesmo, ou seja, abra a mão da sua própria vontade, para fazer a minha vontade. Tome a sua cruz, esteja disposto a sofrer e até a morrer por mim, certo? E siga-me, venha, não desista, esteja comigo. É isso, vá até o final. É isso. Então, os profetas sofriam, os apóstolos sofreram. E nós? O que estamos fazendo? Estamos abraçando a mentira para ser aceito? Não. 2. Desmascarando os mentirosos. Ao tratar sobre a mentira doutrinária, Paulo adverte Timóteo de que os enganadores diziam que a ressurreição era já feita. Olha que coisa terrível. Diante dessa colocação do apóstolo, é possível afirmar que os mentirosos não negaram a doutrina e a realidade da ressurreição. Um dia teremos o nosso corpo, seremos ressuscitados num corpo glorificado. Mas eles modificaram dizendo que já tinha acontecido. Se já tinha acontecido, para que iam continuar vivendo, esperando o Senhor, se já tinha acontecido? Então eles estão anunciando, vivam como quiserem, Jesus já voltou. Eles desviaram propositalmente a verdade. Então, cuidado. Existe aquela pessoa que mente que nem sente, é assim que é falado. Ele acredita na própria mentira para defender a si mesmo. Mas aqui é um outro grau de mentira. É aqueles que sabem que a palavra de Deus fala uma coisa, mas eles distorcem, porque eles não acreditam naquilo. E eles propagam aquilo. É essa a mentira que contamina, a mentira que vai aprisionando não só a pessoa, mas outras pessoas. Eles desviaram propositalmente a verdade, a fim de macular e desvirtuar a fé dos cristãos.
É como se a palavra de Deus diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra aponta a direção. Então eles vão lá e colocam alguma coisa no meio para poder desvirtuar e ir para outro caminho. E aí as pessoas perdem a noção da verdade e começam a seguir o engano. Aí Paulo denuncia e dá nome para quem está fazendo isso naquele tempo. Por isso que eu disse que pastores, lideranças, quem está em posição, ele pode fazer isso. Aí Paulo fazendo. Paulo falou de Alexandre o Latueiro, Paulo falou de Emineu e Fileto. Ao tratar sobre os que mentem doutrinariamente, Paulo menciona os nomes de Emineu e Fileto como os desviados da verdade e responsáveis pela disseminação das mentiras doutrinárias que corroem a igreja. Esses homens estavam apregoando mentiras. Provavelmente esses dois homens foram mestres entre os irmãos. Provavelmente, não se sabe. E que nas palavras do apóstolo serviram como vasos para desonra. Por quê? Porque estavam indo na contramão do propósito de Deus. O que permite concluir que os que trabalham para enganar a igreja do ponto de vista doutrinário geralmente vêm do meio da igreja. E em certa medida exercem influência sobre o povo. Por quê? Porque passam a ser conhecidos entre o povo, depois se desviam da verdade. E aí aqueles que os conhecia como cristãos, continuam aceitando alguns deles, achando que eles continuam servindo a Deus, mas não estão servindo mais a Deus, estão servindo a si mesmo. Pode ser alguém super conhecido. Ah, o pastor Mário Luna começou a pregar a coisa que vai contra a palavra, não tem rejeita. Não adianta. Ah, mas eu acompanhava direto o pastor Mário Luna, agora ele tá... Ah, não, ele é um homem de Deus. Irmãos, se eu agora passo a falar só coisas que vão contra a palavra de Deus, eu tô desviado da verdade. E o que eu falo faz mal para as pessoas se eu seguir esse caminho. Então não tem como. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 13 a 15. Olha aqui o que Paulo diz. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. É isso que acontece, transfigurando-se em pastores de Cristo, presbíteros de Cristo, evangelistas de Cristo, tá? E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha o que o Paulo diz. 15. Não é muito, pois que os seus ministros, ele fala que esses aí são ministros de Satanás, não de Jesus. Se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Aí alguém vai dizer assim, pastor, para e pensa. O senhor não acha que é muito pesado o apóstolo Paulo chamar esses homens de ministros de Satanás? Ué, mas ele está seguindo o que Jesus fez. Jesus chamou os religiosos da sua época, que estavam rejeitando a sua palavra, de filhos do diabo. E aí? Por que Jesus fez isso? Porque eles estavam se opondo. Não era uma questão de você vai pregar o evangelho para uma pessoa e ela não sabe, ela tá confusa, ela acha que ainda não é a hora, e aí na semana que vem você encontra ela fazendo coisas que não deve, e tá, mas acontece que ela tá acabando com a vida dela. Ela tá perdendo tempo da vida dela. Esses homens, a questão não é a vida deles só. Eles promovem para poder destruir a vida dos outros. Por isso Jesus chamou eles de filhos do diabo. Por isso Paulo chama eles de ministros de Satanás. É por isso. Por causa que eles promovem a mentira doutrinária. É diferente, tá bom? Só pra você entender. Você não vai chamar ninguém por aí de filho do diabo, coisas desse tipo. Mas esses homens aí do tempo de Paulo, do tempo de Cristo, eles estavam disseminando, eles estavam propagando o engano. E aí sim, eles precisam ser rejeitados. Não pode compactuar com isso, porque isso é muito sério. Olha o que diz Atos 20, 29 e 30, porque a revista diz que entende-se que eles sairiam do meio deles. Olha o que Paulo já havia dito, e nós precisamos levar em consideração, tá? Nós precisamos levar em consideração que Timóteo chegou a dirigir a igreja de Éfeso. Então, olha a situação aqui, ó. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, Paulo falando, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos, ou seja, do meio de vocês, se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atrair os discípulos após si.
Veja que eles não querem os discípulos para Jesus, eles querem os discípulos para si. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, porque tem determinadas pessoas aí que estão levando pessoas para si, não para Cristo. Ele passa a ser o centro de tudo, não Cristo. É só ver como ele se posiciona, como ele se conduz. Então, ele não está levando para Jesus, ele está ganhando para ele. É isso que Paulo está falando. Portanto, temos que ter cuidado e nos mantermos vigilantes doutrinariamente, pois muitos buscam enganar e corroer as bases doutrinárias da igreja. Às vezes nós estamos só olhando para os de fora, para os que não creem mesmo, mas tem gente que já saiu do nosso meio e está distorcendo a palavra de Deus hoje. E o perigo é muito maior, sabe por quê? Porque tem muita gente que os conhece e os conhecia como servo do Senhor, serva do Senhor, e hoje estão distorcendo a palavra, então você precisa ficar muito atento. Os enganadores sempre apresentam meias verdades. Eles não vêm com engano total, eles vêm com meias verdades, a fim de disseminarem o veneno doutrinário no corpo de Cristo. Por exemplo, nós acreditamos nos milagres que estão na Bíblia. Aí alguém, para poder trazer uma meia-verdade, aconteceu. Aconteceu? Será que aconteceu? Aí ele começa a colocar coisas na cabeça da pessoa para tentar fazer com que ela venha chegar à conclusão que aquilo não aconteceu. Que aquilo é uma invenção. Que aquilo é uma fantasia. Que aquilo tá lá para poder dar um sentido, mas que não é verdade. E por aí vai. 3. Há escape para os mentirosos. Não é uma pergunta, mas eu quero fazê-la. Há escape para quem mente? Vamos ver. Inevitavelmente surge a seguinte questão: há esperança para os que mentem doutrinariamente? Sim. Sim. Há esperança? Sim. Mas qual é a condição? Se houver arrependimento e o abandono da prática do erro. Devemos apenas lembrar que o arrependimento não é provado apenas com choro. Ele não é provado apenas com choro, mas sim com mudança de atitude. Eu tenho aqui no canal, e eu vou deixar como vídeo de recomendação, diferença entre arrependimento e remorso. Arrependimento há mudança. Remorso não há. No remorso, a pessoa tem pena do que vai acontecer com ela. Ela não se sensibiliza pelo aquilo que ela fez contra Deus e contra pessoas. A palavra de Deus afirma que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ou seja, se arrepender, há perdão. 1 João 1,9. Em 2 Timóteo 2,21, Paulo afirma que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, indicando que existe sim a possibilidade de mudança e transformação de vida para aqueles que se enveredaram pelo caminho do engano doutrinário. Paulo ensina também que o arrependimento é o caminho para que essa mudança passe a ser realidade. A apostasia da fé, ela chega a um grau que não volta, tem casos que não volta mais. A pessoa se apostata da fé de tal maneira que ela não quer mais saber de nada. Aí realmente não vai haver arrependimento. Porque Deus não perdoa? Não, porque ela não quer perdão de Deus. O caminho para que os mentirosos no âmbito doutrinário encontrem a porta de saída e de transformação é arrependimento, que só pode ocorrer por meio de uma instrução feita com mansidão por obreiros preparados. Aí você vê lá, 2 Timóteo 2, 24 a 26. Então tem que ter pessoas preparadas para combater o engano com amor, mas tem que falar a verdade justamente para que haja mudança. E se não houver mudança, a igreja está protegida. Tópico 3, vivendo uma vida moderada. Vamos lá? Nesse tópico, Paulo lembra a Timóteo de que ele pode esperar falsos ensinos infectando as igrejas. Vai acontecer. É inevitável, não tem como impedir. Isso quer dizer que é inevitável que isso aconteça, mas o seu dever é propor a verdade aos irmãos, ou seja, ensina. 1 Timóteo 4, do 1 ao 10. Esse também é o nosso dever. Ensine a verdade. Porque a verdade vai ser o quê? O antídoto contra a mentira. 1. Uma vida moderada. O crente é chamado a viver moderadamente e as condições necessárias para isso estão à sua disposição nas Escrituras Sagradas. Como é que eu consigo viver moderadamente? Vivendo de acordo com a palavra, a instrução está lá.
Mas o que efetivamente vem a ser esta vida moderada? O dicionário Vini, que é um dicionário da CPAD, diz que o termo moderação está associado ao termo mansidão, associação com o bom. Ou seja, moderação, viver de forma correta. O crente não deve se envolver em contendas de palavras, 2 Timóteo 2,14. Ficar batendo boca, discutindo, medindo, quem sabe mais. Tem muito disso, sabe? Aqueles que querem agradar a Deus e herdar a vida eterna devem procurar viver uma vida santa, justa e fiel em amor. A vida moderada diz respeito ao equilíbrio como fruto da comunhão com Deus. Então, o que é um cristão moderado? É um cristão equilibrado. É um cristão que reconhece os seus limites, reconhece as suas fragilidades. Não é um cristão que está lá, um extremista, que se acha melhor do que todo mundo. 2. A moderação como obra do Espírito Santo. O crente moderado é comedido em suas ações, palavras e suas emoções, como no exercício da paciência. As manifestações do fruto do Espírito refletem com elevada precisão as características de um crente moderado. Então é só através do fruto do Espírito, em contraste com uma vida não moderada, que é levada sob o domínio da carne. Está lá em Gálatas 5:19-22. Dentre as virtudes do fruto do Espírito Santo, a temperança, que é a mesma coisa de domínio próprio, é a que mais se aproxima do sentido de moderação, já que o seu significado prático é a capacidade que o crente recebe de agir com autocontrole nas mais diversas e difíceis circunstâncias da vida. Nós precisamos muito de temperança, porque a todo momento tem coisas que vêm ao nosso encontro. E se nós não tivermos temperança, nós explodimos. Como diz o outro, nós chutamos o pau da barraca e a barraca desaba na nossa cabeça. E aí? Como é? Podemos fazer isso? De forma nenhuma. Não somos perfeitos, às vezes perdemos a paciência, mas devemos ter temperança para que possamos lidar nas diversas e difíceis circunstâncias da vida. Essa capacidade é parte da obra que somente o Espírito Santo pode realizar no homem, pois conforme Lois Wister, ele fornece energia para a nova natureza que impulsiona o convertido para a direção oposta à natureza pecaminosa. Então, Lois Wister, ele mostra que, através da ação do Espírito Santo, nós temos uma nova natureza. E aí nós vamos na contramão do que a antiga natureza deseja. A moderação é uma obra exclusivamente do Espírito Santo. Não confunda moderação, temperança, com uma pessoa que tem ali um temperamento mais calmo e nem serve a Cristo, mas isso não é o fruto do Espírito, tá? A moderação é uma obra exclusivamente do Espírito Santo, movido pelo qual o crente que deseja viver moderadamente deve andar e ser guiado pelo Espírito. Uma coisa interessante a mostrar aqui é que, assim, uma pessoa que tem um temperamento mais calmo, que nós chamamos de uma pessoa mais mansa, isso acontece de forma natural. Mas ela tem limite. Isso aí é inevitável dizer. Só que a temperança produzida pelo Espírito é diferente. Não é uma coisa que você vive tranquilo o tempo inteiro no sentido de não ter esforço. Mas você precisa estar buscando em Deus, lutando no seu dia a dia, para não se deixar levar pela situação. Então não é uma coisa que acontece e você fica lá passivo. Ah, eu sou calmo. Ah, eu tô aqui. Nada me aborrece. Nada tira a minha paz. Não é disso. Não é algo que você automaticamente está parado e não precisa, não. São as coisas que vêm, mas em Deus você vence. Em Deus você passa. Em Deus você supera. Você conta com Deus. É dependência de Deus. Então a temperança tem a ver com uma ação do Espírito. Não tem a ver com uma pessoa que é calma por natureza. Isso não tem a ver com lutar contra aquilo que está na oposição à sua natureza pecaminosa. Tá entendendo? Andar e ser guiado pelo Espírito Santo é o mesmo que ser dominado por ele e fazer aquilo que é ordenado na palavra de Deus.
Efésios 5,18 diz: e não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nessa carta e nesse texto, encher do Espírito é viver uma vida de santificação. Não tem a ver com batismo no Espírito Santo, não tem a ver com dons espirituais. Tem a ver com uma vida controlada pelo Espírito Santo. Totalmente. Somente pelo Espírito Santo é que o crente pode viver uma vida verdadeiramente moderada. Isso significa uma entrega total de nossa vida ao controle do Senhor. Você está disposto a isso? A sua vida foi entregue totalmente a Deus? Ou só parte da sua vida está entregue, outras partes não? Algumas áreas sim, outras áreas não. Deus não negocia com isso. Ou você entrega tudo, ou você não entregou nada. 3. Alcançando uma vida moderada. Como é que eu faço? Paulo ensinou e estimulou Tito a ensinar os jovens a serem moderados. Tito 2,6. Então tudo que falamos aqui sobre moderação está aí sendo aplicado para os jovens. Reafirmando assim que este é o caminho que o verdadeiro cristão deve seguir. Se o crente é chamado a ter uma vida moderada, qual é o caminho a ser tomado para que este objetivo seja alcançado? Como é que a gente consegue isso? É preciso confiar em Deus, orar e dedicar-se à leitura bíblica. Olha o que diz o Salmo 1, versículo 1 e 2. Vou dizer: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Veja que é uma progressão ruim, ó. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, agora é parar, no caminho dos pecadores, nem se assenta, vai piorando cada vez mais, na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. E aí depois você vai ver o que acontece quando ele faz isso. Pois será como árvore plantada junto aos ribeiros das águas. E aí vai falando. Então, nós só temos uma forma de ter uma vida moderada. Nos apartando do mal e seguindo aquilo que Deus quer. E só conseguimos isso através de uma vida de comunhão com Deus, através da leitura, meditação e prática da palavra, oração, vigilância. Senão não dá. E isso é um processo diário, tá? Porque a santificação é algo que acontece diariamente. A moderação não é uma virtude a ser sentida, não é emoção, mas ser vivida em nosso dia a dia. Ah, eu busquei um pouco essa semana, semana que vem eu já não preciso buscar tanto, eu já tenho uma reserva, não tem reserva nenhuma. Sabe por quê? Porque nós precisamos todo dia estar vigilante. E os ataques vêm todo dia. Você ter um firmamento em Cristo, ter uma vida fundamentada na palavra é uma coisa. Agora, achar que não precisa mais orar, mais ler Bíblia, praticar a palavra, porque você já, um tempo atrás, já leu muito, estudou muito. Não pode. Tem que continuar perseverante. Tá? Perseverante. O crente deve viver com a consciência da presença permanente de Deus. Deus está sempre presente. Desenvolvendo práticas de piedade e quebrantamento. Já falei. Leitura, meditação, prática da palavra, oração, vigilância, jejum. Portanto, tenha uma vida moderada e honre a Deus com isso. Jovens, façam isso. Vivam de acordo com aquilo que a palavra de Deus ensina. Conclusão. Chegamos à conclusão do nosso trimestre. O fundamento dos apóstolos e dos profetas, a doutrina bíblica como base para uma caminhada cristã vitoriosa. Olha como é que encerra a lição, como é que nós encerramos o trimestre. Precisamos viver na sã doutrina e rejeitar aquilo que é contrário à palavra de Deus. Precisamos ter uma vida moderada, equilibrada. O fruto do Espírito precisa ser produzido em nós. Precisamos buscar isso. Estudamos a respeito dos fundamentos de Deus, que permanecem inabaláveis e intocáveis. Esses fundamentos nos ajudam a resistir ao engano doutrinário, disseminar a verdade de Deus e a viver uma vida moderada. Vimos que a moderação é equilíbrio e controle diante de diferentes circunstâncias, certo? Temos que ter esse equilíbrio, temperança. Se quisermos uma vida moderada, precisamos buscar ser cheios do Espírito Santo. E aí? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Eu quero ser cheio do Espírito Santo. A nossa prioridade é buscar a presença do Senhor, é ter comunhão com Ele, ou estamos tendo prioridade de outras coisas? E depois de estudarmos a revista O Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas, a doutrina bíblica, certo?
como base para uma caminhada cristã vitoriosa, depois de estudar todas essas temáticas aqui, encerrando hoje com uma vida moderada, precisamos mais e mais de uma vida cheia do Espírito Santo, valorizar a palavra de Deus, porque estudamos aqui sobre a necessidade de vivermos pautados nas Escrituras. E aprendemos várias lições sobre o que acontece na vida dos que estão e dos que não estão pautados nas Escrituras. Que o Senhor possa continuar nos ajudando. Que o Senhor possa usar a sua vida, professor, professora, no encerramento desse trimestre. Que você seja um canal de Deus e que você não deixe de Deus usar a sua vida. Em nome de Jesus. E aí, o que vamos estudar na próxima lição? É claro, início do segundo trimestre de 2024. Lição de número 1, 7 de abril de 2024. Inclusive, o mês de abril é o mês de aniversário do canal aqui. 4 anos de canal. E a realidade da fé cristã. Não se assuste se você, no início da aula, se for um pouquinho diferente, só para mostrar como o canal era e como o canal está, você já sabe, mas como era antes, tá bom? Então nós vamos estar estudando sobre isso aí. E não se esqueça, vou deixar a diferença entre arrependimento e remorso, é importante, tratamos disso aí. Pode alguém que promove mentira doutrinariamente se arrepender? Sim. Pode ter perdão? Sim, mas precisa se arrepender. Então, não é remorso, é arrependimento. Bom, preste atenção aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Deixe o seu like, faça seu comentário. Divulgue o canal para pelo menos mais 3 pessoas. Aqui no Rio de Janeiro tá bem quente, certo? Também quero deixar um outro aviso para você aí. É importante, você quer baixar os PDFs aí do canal gratuitamente? Você quer baixar gratuitamente os PDFs aqui do canal? Então preste atenção nesse aviso. Participe do canal do Pastor Mário Luna no Telegram. Se você ainda não tem no seu celular, baixe o aplicativo do Telegram em sua loja de aplicativos e tenha acesso aos links dos PDFs gratuitos aqui do canal. O link do canal no Telegram está logo no início na descrição desse vídeo. Se você estiver na TV, leia o QR Code na tela. Aguardamos vocês lá. Abrindo meu canal no Telegram, você vai procurar a postagem que você quer. Então você vai ter que rolar a tela até a postagem. Às vezes vão ser muitas postagens até você achar, mas com certeza está aqui. E sempre vai ter escrito assim, ó, faça download do comentário e dos slides em PDF no meu site. O link é sempre o link de cima. Você vai clicar. Uma vez que você clique aqui, você vai ser levado diretamente para o meu site. E no meu site você vai descer a página, tá? Até embaixo. Lá embaixo tem 2 botões vermelhos que não tem como errar. Faça o download do comentário em PDF no botão abaixo. Aqui está o comentário. Faça o download do slide em PDF no botão abaixo. Basta você clicar aqui. Então é muito fácil. É muito simples e a partir de agora você pode baixar os PDFs. Bom, é isso aí. Então agora você já sabe como baixar, porque às vezes as pessoas vêm me perguntar, então já estou mostrando para você. Lembrando a você também aí sobre o curso Como Facilitar Meu Estudo da Bíblia. Tá aqui, tá aqui. É importante. Eu ensino através de uma metodologia como você pode estudar a palavra de Deus, fazer estudos também através de métodos, método biográfico sobre a vida de uma pessoa, de um personagem bíblico, método temático, método devocional, enfim, vários tipos de método. E também as etapas do estudo bíblico. Às vezes você não sabe por onde começar. Como eu começo para fazer um estudo bíblico? Eu ensino tudo isso nesse curso. E o valor é um valor super acessível. Vira e mexe eu vejo cursos aí que eu preciso fazer. Às vezes eu fico olhando assim, às vezes o curso é 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes mais do que o curso aqui. O curso dá para você abrir mão de 2 lanches, você já consegue comprar esse curso. Então, pense no investimento. Como facilitar o meu estudo da Bíblia? Se você não investir em você, você não vai ver um crescimento. Então é importante que você possa investir em nome do Senhor Jesus. Também quero lembrar você
que você pode ser um colaborador do meu ministério, semeando no meu ministério de ensino. Abra o aplicativo do seu banco, acesse a área do Pix, lê QR Code, coloque o seu celular, coloque o valor que você sentir no seu coração, que Deus tocar, tá bom? Caso você possa, ou a chave Pix está aí. Vai estar em nome do Centro de Ensino Bíblico Entendes Tu Que Lês? Então tem 3 programas aqui no canal. O Entendes Tu Que Lês, a EBD Comentado Online e o Teologia e a Vida Cristã. Quero agradecer a você, pastor, eu não posso. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, Deus seja glorificado. Bom, nesse momento eu quero fazer o encerramento do trimestre de jovens com uma oração nessa hora, nesse momento. Quero orar juntamente com você, quero te agradecer que ficou até aqui. Quero pedir a Deus que Deus use a sua vida nesta aula, nesse encerramento. E também quero pedir a Deus que Deus levante novos professores, novos ensinadores e que os que estão na fileira de batalha não desistam. Não para não, irmão. Em nome de Jesus, vamos em frente. Eu sei que não é fácil. Eu sei. Eu e minha menina princesa e minha família precisamos muito de oração. Nas vossas orações, ore por mim, ore por ela. Saúde, a nossa vida de uma forma geral, vida espiritual, vida ministerial, vida financeira, tudo, pode botar tudo na mão do Senhor, porque nós precisamos da bênção de Deus sobre a nossa vida. Não é fácil. Não é fácil, mas o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Então vamos orar? Vamos agradecer? Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te agradecer, Senhor, por mais um trimestre, Senhor, de jovens. Eu sei que não foi fácil, Senhor. E quem disse que seria fácil? O Teu Filho Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, ou seja, muita coragem. Eu te agradeço, Senhor. Muito agradecido sou por esse encerramento. Quero pedir ao Senhor pelos professores que ainda vão encerrar, pois estão assistindo a aula aqui, para fazer um encerramento no dia 31 de março de 2024. Para aqueles que vão assistir antes, Pai querido, Pai amado, para a data do encerramento, porque pode ter pessoas que vão assistir depois, porque a Tua palavra, ela continua valendo. Não tem data de validade esses ensinamentos. Parece que passa da data e alguém diz, não serve mais para nada. É claro que serve, Senhor. Mas usa os professores, as professoras, que eles sejam um instrumento. Toma os alunos, toma os jovens, ajuda os jovens, fortalece os jovens, capacita os jovens, Senhor. Levanta novos professores para a fileira de batalha. Usa eles, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos. Que o Senhor possa continuar nos abençoando. Toma aqueles que estão doentes, aqueles que estão, Pai querido, com uma causa na justiça. Toma aqueles que estão, Senhor, precisando de libertação na família. Senhor, faz uma obra, meu Deus. Eu entrego todas essas causas nas Tuas mãos. E te rendo graças, Senhor. Rendo graças por mais uma vez esse trimestre está se encerrando. Seja louvado Teu nome. Eu não conseguiria se não fosse o Senhor. Tome a primeira aula, Senhor. Toma a abertura. Toma esse mês de abril de 2024, aonde o canal está completando 4 anos de existência. E eu quero Te louvar e Te agradecer por tudo. Que o Senhor continue nos abençoando em nome de Jesus. Bom, na próxima tela eu estou deixando aí vídeos de recomendação. Lembrando a você, não se espante, de repente, o canal não tem 4 anos de escola dominical de jovens, e sim de adultos, mas, de qualquer maneira, a comemoração é para o canal inteiro. Então, pelo menos nas aulas no programa EBD Comentado Online, deve entrar aqui uma abertura, tá? Mesmo para os jovens, na lição jovens. Então não se espante não, mas tudo continua normalmente para a glória de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos dando força e graça. Receba a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a volta do Senhor, e todos digam amém.